Fala galera, professor Luiz Felipe na área hoje para falar de um assunto importantaço para você, que é porcentagem, né? Porcentagem, bebê, vem do latim percentum, que significa aquilo que está sobre 100. Ou seja, olhou qualquer porcentagem, tem alguma coisa sobre 100. Se eu te falo 20%, eu estou falando 20 dividido por 100. Eu posso representar isso na forma de uma fração, ou eu posso cortar esses zerinhos aqui e representar na forma de um número decimal. Tudo bem? 0,2 representa 20%, 20 sobre 100 também representa 20%. Um conceito relativo. O que é um conceito relativo, Luiz? Só existe porcentagem de alguma coisa. Eu não posso falar simplesmente 5%. A pergunta é imediata, 5% de quê? E aí, se eu te falo 25% de 200, como é que a gente faz essa continha, né? 25% é 25 por 100, a gente já viu isso. De, que no português ele significa preposição, na matemática ele é multiplicação, e isso aqui de 200. Repara a continha, 25% de 200. Posso cortar esse zerinho com esse aqui, Luiz? E esse aqui com esse aqui? Claro que pode, sem problema nenhum. Depois eu tenho 25 vezes 2, que dá pra gente aí 50. Pegou como é que a gente faz porcentagem? Vamos agora numa coisinha bem particular das porcentagens, que são os fatores de aumento e desconto. Dá uma olhadinha para isso aqui, ó. Quando eu estou falando de fatores de aumento e de desconto, automaticamente eu vou pensar assim, ó. Às vezes o que eu quero é o valor final de um determinado produto. Como é que é o valor final quando eu tenho um aumento? V0 que multiplica 1 mais I. Poxa, Luiz, não estou entendendo isso não. Explica na prática, vamos para a prática, ó. Uma calça custa 80 e sofreu um aumento de 30%, bebê. Se a calça custava 80 e sofreu um aumento de 30%, agora ela custa 130%, porque qualquer coisa no ponto inicial ela custa 100%. Aumentou 30%, ela custa 130%. Mas dá uma olhada em como é que a gente normalmente faria isso, né? Vou fazer isso de dois modos. O aluno normal vai olhar para isso aqui e vai pensar assim, ah, então tá. Se eu quero saber qual o novo preço, eu vou fazer 30% de quem? De 80. 30% de 80 é 30 por 100 vezes 80. Esse zerinho corta com esse com esse. 3 vezes 8 dá 24. Isso aqui é o que a gente quer? De forma alguma. Eu estou achando o valor do aumento. A calça aumentou R$24. Mas eu estou achando, por exemplo, o valor final? Não. Então, aqui eu só tenho o aumento. O que você teria que fazer? Você teria que somar os 80 iniciais mais 24, que daria quanto para a gente aí? R$104. Esse aqui é o novo preço. Beleza até aí? Luiz, o que você propõe para a gente pensar aí, né? Eu proponho você achar o valor final direto. Como é que eu acharia o valor final direto? Dá uma olhadinha para isso aqui. Se eu quiser fazer o valor final direto, eu posso pensar assim, ó. O valor final no aumento, ele é V0, que multiplica 1 mais I e ponto. Quem é o valor final, então? O valor final vai ser o valor inicial, que é o V0. Qual era o valor inicial aqui, professor? O valor inicial era de 80. Então, eu faço 80, que multiplica 1 mais a taxa. Lembra que a gente viu que 30% é o mesmo que 30 por 100? E eu posso escrever isso aqui como sendo 0,3? Vimos isso? E aí eu olho para isso aqui e penso assim, né? 80 vezes 1 mais a taxa, que é 0,3. Olha como é que isso vai ficar lindo. Ó, o valor final é igual a 80, que multiplica quem? 1,3. Olha só, bebê. Esse zerinho daqui, ele vai fazer essa vírgula andar uma casa. Vai ficar, então, pra gente o seguinte, né? 8 vezes 13. O valor final vai ser igual a 8 vezes 13, que dá R$104. Aqui você acha o valor direto. Luiz, eu não quero fazer assim, eu gosto de fazer do método antigo.
Sem problema, bebê. A grande questão é que tem algumas questõezinhas de vestibular que a gente precisa utilizar esses fatores de aumento e de desconto, que eles acabam facilitando muito a nossa vida. Vamos fazer uma questãozinha agora envolvendo desconto. Como é que fica com desconto, Luiz? Se liga nisso aqui, ó. Um produto custava 120 e sofreu um desconto de 20%. Qual é o valor? Como é que a gente calcula o valor final disso, né? O valor final, como você bem viu aqui nos fatores, ele vai ser dado pelo valor inicial, isso que multiplica 1 menos a taxa. Então eu vou dizer assim, ó, o valor inicial qual é, professor? 120. Isso que multiplica 1 menos a taxa. Taxa de quê, professor? Taxa de desconto, que nesse caso é 20%. Lembra o que a gente fez com 30%? Se 30% é 0,3, 20% é o quê? 0,2. E aí você vem aqui e descobre o valor final. Qual é o valor final, então? Vai ser igual a 120, que multiplica 0,8. Por que 0,8, professor? Porque 1 menos 0,2 dá 0,8. O valor final vai ser igual a quem? Você está vendo esse zerinho aqui? Esse zerinho aqui vai fazer essa vírgula andar uma casa. Então, automaticamente, eu vou ficar com 12 vezes 8. 12 vezes 8 dá quanto? Vai dar pra gente R$96. Ou seja, a peça que custava 120 com desconto de 20% passou a custar R$96. Novo agora para resolver uma bateria de exercícios aí com vocês. Vamos direto para a primeira questão que diz assim, ó. Em uma fábrica de lâmpadas, 60% da produção é do tipo A. Então você tem uma fábrica de lâmpadas, tá? E aí, nessa fábrica você tem lâmpadas do tipo A e lâmpadas do tipo B. Coloquei aqui no quadro para vocês. O que a questão está dizendo? Ela está dizendo para a gente o seguinte, ó, que 60% das lâmpadas são do tipo A. Então eu tenho que do total de lâmpadas, 60% é do tipo A. Depois a questão vem e continua dizendo assim pra gente, né? 40% do tipo B, ou seja, daqui eu tenho que 40% é desse tipo aqui, ó, do tipo B. A questão continua dizendo mais, né? Sabe-se que 4% das lâmpadas do tipo A e 1,5% das lâmpadas do tipo B são defeituosas. Então a questão está dizendo para a gente que existem lâmpadas defeituosas. Qual é a proporção de lâmpadas defeituosas, Luiz? 4% dessas aqui são defeituosas e aqui 1,5% dessas aqui também são defeituosas. Olha a pergunta do problema pra gente, né? A pergunta é assim, qual é o percentual de lâmpadas defeituosas no lote? Ele quer saber o percentual total. O que a gente precisa saber, né? A gente precisa pensar no seguinte, ó. As lâmpadas defeituosas, vou botar assim, ó, defeituosas do tipo A, vai ser dada por quanto? Vai ser dada por 4% de 60%. Quanto que é 4% de 60%, Luiz? Lembra que a gente falou na última aula de porcentagem? Você vai pensar assim, ó, as lâmpadas defeituosas do tipo A vai ser 4 sobre 100, vezes que o D vira multiplicação, 60 sobre 100. Olha que lindo isso aqui vai ficar, né? Esse zerinho eu posso cortar com esse somente, tá? Eu não posso cortar outro zero aí. Automaticamente, o que a gente obtém, né? Obtém o seguinte, 6 vezes 4 dá 24, e isso tudo aqui, ó, dividido por quanto? Dividido por 100 vezes 10, que vai dar aí pra gente 1000. Luiz, porcentagem não é sobre 100? É sobre 100, sim. O que a gente pode fazer para corrigir isso? Eu quero que aqui embaixo apareça 100. Todo mundo concorda com isso? Para aparecer 100 aqui embaixo, precisa sumir um zero desse. Eu vou dizer assim, ó, as lâmpadas defeituosas do tipo A são 2,4 sobre 100. Ou seja, eu abri mão de um zerinho desse e automaticamente a vírgula andou uma casinha aqui. Então fica 2,4 por 100. Qual é o nome disso? 2,4%. Você vai fazer a mesma coisa nas lâmpadas defeituosas do tipo B. Como é que eu faço então, professor? As lâmpadas defeituosas do tipo B, elas vão ser dadas por isso, ó.
Eu tenho 1,5%, 1,5 por 100. De quem? De quem? De 40%, que é 40 por 100. Já posso fazer a continha aqui, ó, e esse carinha cortar com esse. Somente, Luiz, somente. Depois, as lâmpadas defeituosas do tipo B vão ser dadas por quem? Por 1,5 vezes 4 dá 6. 6 dividido por 1000. E aí, como é que a gente corrige isso aí, professor? As lâmpadas defeituosas do tipo B vão ser, na verdade, 0,6 sobre 100, porque, novamente, andei uma casinha com a vírgula para cá, abri mão de um zero. 0,6 sobre 100 é 0,6%. E aí, você matou o seu problema. O que ele queria? Ele queria a quantidade total de lâmpadas defeituosas. Como é que a gente finaliza o problema? Finaliza assim, ó. Eu tenho 2,4 mais 0,6, logo o total para a gente vai dar 3% de lâmpadas defeituosas. Vai lá e marca a alternativa correta, que nesse caso é letra D. Uou! Valeu, galera! Para fazer mais uma questãozinha de número 2. Olha só o que a questão está dizendo. Analisando-se a amostra populacional com relação à altura, determinou-se que 95% tem altura maior ou igual a 1,62 metros. Galera, 95% de uma população tem altura maior ou igual a 1,62 metros. Até aí, tudo bem? Depois a questão dá um outro dado interessante. 8% tem altura menor ou igual a 1,62, ou seja, 8% da população tem altura menor ou igual a 1,62 metros. Depois a questão vem e continua dizendo assim, ó, qual é o percentual de indivíduos com exatamente 1,62 metros? Bebê, presta bem atenção. Quando ele pergunta exatamente 1,62 metros, ele está perguntando para você quantas pessoas têm altura igual. Tá vendo que aqui eu tenho pessoas que têm altura maior ou igual, aqui é pessoas que têm altura menor ou igual? O que a gente faz para descobrir isso aí, né? Para descobrir isso de um jeito muito simples, basta somar esses dois números aqui. Quanto que dá 95 mais 8? Fala aí. 95 mais 8 dá 103%. Ah, Luiz, já entendi. O que passa de 100% é a nossa interseção perfeitamente. Eu tenho que as pessoas que têm altura igual a 1,62 é esse excesso aqui. Por que o excesso? Porque a gente sabe que o total de coisas numa determinada situação sempre é 100%. Aquilo que passa de 100% representa a nossa interseção, ou seja, 3% da população tem altura igual a 1,62 metros. Repara novamente, ó, 95% tem altura maior ou igual, ou seja, tem algumas pessoas que têm altura maior, mas tem pessoas que têm altura igual. Algumas pessoas têm altura menor e igual. O percentual de interseção acaba sendo esses 3% aqui. Vai lá e marca a alternativa correta, que é 3%, que nesse caso aí é letra A. Show de bola! Beijo, galera! Fala, galera! Luiz Felipe na área de novo. Vamos fazer a questãozinha de número 3. Olha só o que a questão está dizendo para você, né? Há um ano, uma floresta tinha uma extensão de 20.000 km². Devido ao desmatamento, hoje sua área é de 13% inferior. Supondo que a extensão dessa floresta continue diminuindo 13% ao ano, assinale a alternativa que indica a extensão que a floresta terá daqui a 5 anos em quilômetros quadrados. Ó, toma muito cuidado com essa questão porque as alternativas são muito parecidas. A questão falou em 5 anos, mas vamos primeiro fazer uma atualização do tempo. Ele diz assim, ó, este ano ela teve uma redução de 13% em relação ao ano anterior. Então já passou um ano. Mais os 5 anos que a questão te deu, a gente está falando de um tempo total de 6 anos. O que a gente precisa pensar aí, né? Lembra que eu falei na última aula, na aula que eu dei sobre porcentagem, de uma coisinha chamada de valor final?
O valor final ele é dado por quem, Luiz? Ele é dado pelo valor inicial, que multiplica 1 mais ou menos a taxa, mais se for aumento, menos se for desconto, e isso aqui elevado a um tempo. Quem nunca estudou juros compostos, né? O tempo ele sempre está aqui em cima. Se for apenas um aumento, você nem precisa colocar o tempo ali, porque o tempo acaba sendo 1. Mas se forem vários aumentos, você acaba considerando esse tempo aí. Então, qual é o valor dessa área aí lá no final, né? O valor final dessa área, ele vai ser dado basicamente assim. Deixa eu trocar a caneta aqui, ó. O valor dessa área final, ele vai ser dado pelo valor inicial, que é 20.000 quilômetros quadrados. Isso aqui que está sendo multiplicado por quem? 1 menos a taxa percentual que a Terra está perdendo. No caso, 13%, gente. Lembra que 13% é o mesmo que 13 por 100. 13 por 100 é o mesmo que o quê, né? É o mesmo que 0,13. Ou seja, vai ser 1 menos 0,13. Agora eu preciso escolher o tempo. Qual é o tempo que vai ali em cima, né? É um tempo de 5 anos? Não, porque já passou um ano quando ele estava discursando. Então passaram-se no final das contas 6 anos, tá? 6 anos. E aí o que eu faço aqui? Isso aqui elevado a 6. Como é que fica esse valor final? O valor final vai ser igual a 20.000 quilômetros quadrados, vezes quem? 0,87 e isso aqui elevado a 6. Gente, uma continha muito complicada de fazer. O vestibular normalmente não está querendo que você faça continhas muito complexas, ele quer saber se você sabe raciocinar em cima do problema e a gente soube raciocinar muito bem. Essa aqui já é a nossa resposta que representa pra gente aí a letra E. Vai lá e marca a letra E ou E gabarita a questão. Galera, no mais é isso, tamo junto, bora estudar. Encontro vocês agora lá na quarta-feira. Um abraço e fiquem com Deus. Fui!